Oi, gente! Hoje nós vamos resolver uma questão da FMP de 2022, que fala assim: em um experimento, uma amostra de 200 ml de uma solução que contém sulfato de sódio, Na2SO4, 0,4 mol por litro, foi misturada a 300 ml de uma outra solução de sulfato de cálcio, CaSO4, 0,5 mol por litro, e em seguida foram adicionados 500 ml de água destilada à mistura. Observou-se que não houve reação química. Nesse contexto, a partir dessas informações, conclui-se que a concentração em mol por litro dos íons sulfato será. Veja bem, os íons sulfato estão presentes na primeira solução e na segunda solução. Então, vamos supor que a gente esteja misturando dois sucos, um de uva e o outro de laranja. No suco de uva eu coloquei 20 gramas de açúcar e no suco de laranja eu coloquei 10 gramas de açúcar. Você concorda que quando eu misturar esses dois sucos, a massa total de açúcar que eu vou ter ali naquela mistura vai ser 30 gramas? Ou seja, eu estou dizendo que a quantidade de soluto final é igual à quantidade de soluto que eu tenho no suco 1 mais a quantidade de soluto que eu tenho no suco 2. Os sucos, nesse caso, são as soluções de sulfato de sódio e de sulfato de cálcio. Eu sei que concentração é a quantidade de soluto dividido pela quantidade de solução. Essa solução vem, na maioria das vezes, em volume, litro ou ml. Então, eu vou dizer que a concentração é a quantidade de soluto dividido pelo volume dessa solução. Aonde eu quero chegar? Que a quantidade de soluto pode ser dada pela concentração vezes o volume. Então, a quantidade de soluto final vai ser a concentração final vezes o volume final, que é igual a quantidade de soluto na solução 1, que vai ser dada pela concentração 1 vezes o volume 1, mais a quantidade de soluto na solução 2, que vai ser dada pela concentração 2 vezes o volume 2. Agora, eu tenho que substituir as informações. A concentração final é o que ele quer saber. Concentração final vezes o volume final dessa misturaiada toda que ele fez. Ele misturou 200 ml de um trem com mais 300 ml de outra coisa, com mais 500 ml de água destilada. Então, o volume final de uma mistura é a junção de todos os volumes. Nesse caso, 200 mais 300, 500, com mais 500, 1000 ml. Ah, Luísa, posso colocar 1 litro? Pode, não tem problema. Desde que esses volumes aqui, olha, que vão aparecer ao longo ali daquela fórmula, você também transforme em litros. Porque se isso é uma igualdade, as unidades também precisam estar iguais. Então, se C1 e C2 estão em mol por litro, CF também vai ser encontrado em mol por litro. Se V1 e V2 está em ml, VF também tem que estar em ml, ok? Concentração 1 vai ser a concentração de sulfato de sódio. E aqui eu preciso pausar um pouco essa resolução para eu mostrar para vocês uma coisinha. O sulfato de sódio, que é o Na2SO4, quando ele for dissociado em água, ele vai liberar Na+, e SO4 2-. Como é que eu sei disso? Em uma substância iônica, gente, quem vem primeiro é sempre o cátion, quem vem depois é sempre o ânion. Para formar uma ligação iônica, a gente faz a chamada regra da Xuxa, famosa regra da Xuxa, né? Que é uma regrinha que a gente troca as cargas do cátion e do ânion para formar ali a fórmula do composto, beleza? Se eu estou quebrando a ligação para formar os íons, eu desfaço a regra da Xuxa para eu achar as cargas. Então, esse 2 que está aqui, ó, ele vai lá para o SO4. E se eu tenho somente um SO4, ele vai lá para o Na. Enfim, formei aqui o Na+ e o SO4 2-. Para balancear essa dissolução,
eu coloco 2 Na+, porque eu tenho 2 Na nos reagentes, 2 Na nos produtos. Enfim, onde eu quero chegar? A cada 1 mol de Na2SO4, eu vou ter exatamente 1 mol de SO4 2-. Se ele me falou que a concentração de Na2SO4 é 0,4 mol por litro, consequentemente, pela proporção estequiométrica 1:1, a concentração de SO4 2- também vai ser 0,4 mols por litro. Ah, Luísa, e se ele perguntasse a concentração do Na+? Aí, atenção, porque a proporção aqui é de 1 sal para 2 Na+. Então, eu tenho que dobrar a concentração do sal para eu achar a concentração do cátion Na+. Aí, no caso, seria 0,8 mol por litro. Então, pelo fato da proporção ser 1:1, eu não preciso me preocupar em dobrar, triplicar ou dividir a concentração do sal. E o mesmo vai acontecer, gente, com o CaSO4. O CaSO4 vai dissociar liberando Ca2+, mais SO4 2-, proporção 1:1:1. Então, se você tem aqui uma concentração de 0,5 do CaSO4, você também vai ter 0,5 mols por litro de SO4 2-. Então, você pode substituir direto aqui na fórmula. Então, vai ficar C1 0,4, V1 200, mais C2 0,5, vezes o volume dele, 300. E aí, você vai chegar numa igualdade com apenas uma incógnita. A concentração final vai ser 0,4 vezes 200, mais 0,5 vezes 300, dividido pelo volume total, que é 1000. Ou seja, a concentração final, fazendo as contas, vai ser igual a 0,23 mol por litro. Resposta letra